Vamos salvar então a modificação feita aqui, ó, né? Então, se o total de linha for maior que 0, ele tem que mostrar essa instrução. Então, vamos voltar aqui, vou deixar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, ele não mostra nada, e se eu deixar o endereço de e-mail e senha que existe lá, ele mostra o texto de login permitido. Ah, mas se ele não for permitido, eu também gostaria de ver a informação falando que ele não é permitido. Então eu tenho uma cláusula inversa aqui, ó, que é o else. Assim que você termina o if, você pode colocar a abertura do else, que é o se não, tá? Então, por exemplo, se for maior que 0, ele faz isso. Se não, caso contrário, ele cai aqui no else. E aí, caindo no else, ele vai colocar aqui, ó, login negado. Negado. Ou dados, poderia ser assim, ó, dados incorretos, né? Dados incorretos, que seria o caso aqui. Então, vou voltar, vou colocar 1, 2, 3, 4, vocês vão ver que ele vai retornar dados incorretos. E se for 1, 2, 3, ele vai colocar login permitido. Com isso, nós já temos uma condição sendo feita, né? E uma definição. Faça isso quando for maior que 0, ou seja, quando tiver um login, ou faça esse outro quando não tiver, né? E esse tiver ou não tiver aqui vai fazer o seguinte, aqui em vez de mostrar texto, na verdade, ele vai direcionar para o painel, né? Painel que ainda não existe dentro da nossa estrutura. Mas vamos criar, vem com o botão direito em projeto, nova pasta e cria uma pasta chamada painel. Pronto. Por enquanto só ela mesmo, não precisa colocar nada ali dentro não, né? Só para nós podermos redirecionar para lá. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, nós vamos começar agora a entrar com o próximo recurso. Foi já HTML, foi CSS, foi PHP, foi o SQL, né, com esse comando aqui em SQL, pouquinha coisa, mas teve. E agora entra o próximo, que é uma das coisas que nós mais vamos utilizar junto com o PHP para desenvolver o sistema, JavaScript, tá? JavaScript e o seu framework jQuery, né, que trabalha junto aí. Então, nós vamos utilizar muito isso no decorrer do projeto. Com ele, eu posso executar uma mensagem, né, ele mostra uma mensagem ali falando que os dados estão incorretos, ou eu posso também redirecionar para a página do painel. Tem como redirecionar com o PHP e também tem como redirecionar com o HTML, tá? Mas eu já vou fazer com o script porque depois nós vamos utilizar muito isso no decorrer aí do projeto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou até colocar para vocês essa estrutura aqui, ó. Então, aqui eu tenho até um arquivo autenticar, né? E aqui tem um pouco do script, ó, que nós não vimos ainda, que é o window location e o window.alert, né? Vamos fazer aqui, vou digitar primeiro porque às vezes, como é a primeira vez que talvez vocês vão ver, né, esse script, é interessante. Então, você vai abrir uma tag script aqui dentro, tá? E vai fechar ela também. Então, deixa eu já fechar ela de uma vez. Ok. E dentro dessa tag, ou seja, entre a abertura e o fechamento dela, você vai colocar o comando. Vamos começar com window.alert. Esse window.alert, aqui eu vou, como eu coloquei aspas simples ali, ó, aqui eu vou colocar dupla, tá? Se eu tivesse aberto aspas duplas aqui, eu colocaria simples aqui dentro. Então, é basicamente aquilo que eu já tinha dito mesmo. Window.alert é um comando em JavaScript para abrir uma janela de alerta com uma informação. Vou colocar aqui, ó, dados incorretos. Incorretos. Pronto. Ok. Vou salvar e vamos atualizar. Então, quando eu colocar uma informação aqui incorreta, ó, ele tem que me mostrar dados incorretos. Tá vendo? Ele está mostrando localhost aqui porque não está hospedado, mas se estiver hospedado, você vai ver aqui o endereço do seu site. Vou dar OK, beleza. E depois que eu der OK, como os dados estão incorretos e ele não conseguiu completar aquela autenticação, o correto mesmo seria ele voltar, né, me devolver para a página do login. Então, eu utilizo um outro comando aqui, ó, em vez de ser o window.alert, que era do exemplo que eu falei ali, ó, vai ser o window.location, tá? Só que o window.location, ele não aceita uma função sendo passada aqui, ó, entre parênteses. Então, muda um pouquinho, tem que ter cuidado com isso. Aqui nós vamos colocar o igual e, entre aspas, né, nós vamos colocar o caminho. O caminho que eu quero que ele seja redirecionado é para o arquivo index.php, onde está a tela de login. Então, somente isso. Vamos ver se vai acontecer mesmo. Então, vou voltar lá, vou dar login, ó, ele me deu a mensagem de dados incorretos e depois voltou para a tela de login. Então, através do script, eu consegui executar uma mensagem
e redirecionar ele. Da mesma forma que eu redirecionei aqui, ó, eu também posso redirecionar aqui em cima. Então, se o login está permitido, não tem que mostrar nada. A única coisa que ele tem que fazer é me jogar para a pasta do painel. Então, vamos ver se vai dar certo. Ó, vou entrar com aquele e-mail e com a senha correta. Ó, perfeito. Eu já estou em painel. Claro que não tem arquivo lá, né? Então ele não vai mostrar nada aqui, mas ele já conseguiu acessar aquele local.